Olá, meus irmãos que nos acompanham no canal Escola Bíblica na Rede. Estamos felizes com a sua participação, com seus comentários e por assistir os nossos estudos. Continue conosco, nós temos mais um estudo hoje e o tema é Preciso Te Contar. Veja bem, amados e queridos irmãos, antes de entrar no tema, eu gostaria de ler um versículo para a gente entender melhor sobre essa questão de contar ou não contar os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos planejamentos aos nossos amigos ou a outras pessoas, que é o assunto central de hoje. Salmos capítulo 55, versículo 12 até o 14. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido. Mas era tu, homem igual meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Amados, nós vemos aqui um texto do salmista reclamando de que aquele que o afligia, aquele que o atacava, aquele que o estava prejudicando, não era um inimigo, não era alguém que estava o aborrecendo antes, mas era um amigo. Então, o tema de hoje é Preciso Te Contar. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter cuidado com os seus amigos, com os sonhos que você tem e o que você conta para eles. Tem coisas que você deve guardar para você mesmo, contar somente para Deus. Há coisas que você pode contar ao seu pastor, contar a algum amigo, um conselheiro que tenha na sua igreja, alguém que realmente possa ouvir. Mas você tem que ter cuidado com alguns grupos de pessoas que existem por aí. Um dos grupos que nós temos que frisar bem são os paparazzis da igreja. Os paparazzis da igreja são aqueles grupos de irmãos que ficam observando a tua vida. Eles ficam esperando um momento para descobrir algo sobre você, para saber algo sobre o seu dia a dia, para depois sair por aí falando, comentando e te usando como exemplo nas suas histórias, nas suas ilustrações e às vezes até em pregações no púlpito. São os paparazzis da igreja, aqueles que estão sempre de plantão para ouvir ou para descobrir alguma coisa sobre você. E muitas vezes nem precisam que você ou investigar tanto, porque às vezes você inocentemente termina contando. Tenha cuidado com esses irmãos para que você não venha sofrer depois, irmão. Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Não conte os seus propósitos, as suas realizações, aquilo que você está planejando fazer para qualquer um. Tenha cuidado, descubra quem são seus verdadeiros amigos. Se você precisa mesmo contar para alguém, conte para alguém de sua inteira confiança. Cuidado, não conte para qualquer um. Tem outra coisa, outro grupo de pessoas, são os curiosos da rede. Sabe aqueles irmãos e irmãs que ficam dia após dia lá nas redes sociais observando, olhando aquilo que você compartilha, aquilo que você divulga, aquilo que você comenta, aquilo que você fala. Às vezes até vai lá e dá um curtir, só para ver a sua reação, ou então para ficar marcado, para depois ele fazer um comentário, mas ele pega aquilo que você disse e muitas vezes usa contra você ou fica te desejando mal. Às vezes uma coisa que você contou na rede social que não deveria ter feito, porque nem todo mundo deve saber da tua vida, isso pode te prejudicar. Tenha cuidado com as redes sociais, cuidado com aquilo que você fala nas redes, na internet, né? Porque pode ser que isso seja prejudicial. Existem irmãos que não são do bem, que ficam espreitando nas redes sociais para descobrir alguma coisa sobre o outro irmão, para depois estar falando mal, para depois tentar derrubar. Essas pessoas não são do bem, mas estão aí no meio o joio e o trigo, não é verdade? Não é assim que a Bíblia diz que acontece nas igrejas? Então tenha cuidado também com estes irmãos. Uma outra coisa são os invejosos próximos, aqueles que te abraçam na igreja, que te abraçam na rua, na tua família. Tenha cuidado com alguns deles. Fique de olho, não conte tudo para essas pessoas. Tem coisas, como disse agora há pouco, que você tem que contar somente para Deus. Tem coisas que você até pode contar para o seu pastor ou para o seu conselheiro, às vezes até para um irmão, um amigo de confiança. Eu só peço que você tenha cuidado naquilo que você fala, porque nem todo mundo que está ao teu lado quer o teu bem. Nem todo mundo que está perto de você está desejando o melhor para você. Entendeu? Então tenha cuidado para que essas pessoas não venham te prejudicar. Não estou dizendo para que você fique sem amigos. Amigos são bons, mas nem todo mundo é teu amigo.
Agora, em Provérbios, nós vemos ali que, em Provérbios 18 e 24, que diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, entenda bem, não estou dizendo para você se afastar dos seus amigos ou você não ter amigos. É bom que tenha, procure tê-los. O que estou dizendo é que você tenha cuidado com estes amigos. Deixa eu te dar um exemplo rapidinho da Bíblia para você ver que você não deve realmente falar tudo que você está sentindo. Lembra da sunamita? 2 Reis, capítulo 4, no versículo 23, nós vemos a situação da sunamita. Ela tinha acabado de perder o seu filho. O seu filho estava morto, tinha morrido. Quando o marido dela viu ela se arrumando, preparando um jumento para viajar, para buscar o homem de Deus, ele perguntou, mas por que você está fazendo isso? O que aconteceu? E ela disse, marido, está tudo bem. Porque o marido dela não podia resolver o problema dela. Então, no versículo 26, nós vemos que ela chegando, antes de chegar o profeta Eliseu, veio a ela Geazi. E Geazi perguntou, vai bem com o marido? Vai bem com a sua casa? Vai bem com a sua família? Vai bem com o seu filho? Vai bem com você? E ela disse, Geazi, vai tudo bem. Tá tudo bem. Mas imagine que ela tinha acabado de perder o seu filho. Então, veja o que a sunamita nos ensina. Você não deve contar os seus problemas, os seus sofrimentos para qualquer pessoa. Geazi também não podia resolver o problema dela. A pessoa que podia naquele momento orar por ela e, através da ação de Deus, resolver o seu problema, seria o profeta Eliseu, que era o homem de Deus. Então foi a ele que ela contou. E Deus deu uma resposta, abençoou, e nós vemos lá no versículo 37, ainda do capítulo 4 de 2 Reis, nós vemos no versículo 37 a resposta de Deus e aquela mulher sendo grandemente abençoada. Então veja, nós vamos ler só mais um versículo que está em Isaías capítulo 50 e o versículo 10, que diz-nos assim a palavra de Deus, para nós finalizarmos este ensinamento. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Veja o que Isaías nos ensina aqui. Quando você notar que os seus amigos não são mais de confiança, quando você perceber que os seus amigos estão te passando para trás, ou apenas estão querendo o teu mal, ou que aquele amigo que você ia contar alguma coisa para ele não merece saber o que você ia dizer, ou não pode te ajudar, faça como nós aprendemos aqui com o profeta Isaías. Ele disse, quando você não tiver mais nenhuma luz, tudo estiver em trevas, firme-se com o Senhor, confie no nome do Senhor e firme-se no seu Deus. Quando você não puder mais recorrer a ninguém, nem ao seu irmão, nem ao seu amigo e nem ao seu pastor, recorra a Deus. Com certeza Ele não vai te abandonar, Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Tenha cuidado, não fique sem amigos, mas tenha cuidado naquilo que você vai contar. Preciso contar algo para alguém? Conte para Deus, ou no máximo, a quem realmente é de confiança ou pode te ajudar. Aquele que não pode te ajudar não precisa e não deve saber do teu problema. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ensine mais. Quero te pedir mais uma coisa. Se inscreve aqui no nosso canal. Também curta os nossos vídeos, compartilhe, comente. Compartilhe mesmo nas suas redes sociais. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que essa palavra alcance mais pessoas e mais pessoas possam aprender mais um pouco da palavra de Deus nesta ferramenta que é o canal Escola Bíblica na Rede. Que Deus nos abençoe, nos ensine mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.